Revolta no litoral norte. Pais descobrem que filhos eram abusados sexualmente dentro de uma creche em Itapema. O suspeito é o dono do local e está foragido. Mesmo após 14 meses da pandemia, especialistas alertam para uma possível terceira onda de casos. Eu perdi a pessoa que eu mais amava nessa vida. Então, se você também não quer perder alguém, se cuida, se proteja. E os desafios e contrastes da educação durante a pandemia em Santa Catarina. Quais as maiores dificuldades para quem busca aprender e ensinar neste cenário? Olá, boa noite para você que está com a gente, ligado de todas as partes do estado de Santa Catarina. Terça-feira a gente tem muita informação para você e já começamos falando de um caso recente. Vocês lembram daquela briga que aconteceu em São José no domingo em um bar que terminou num tiroteio? Uma situação absurda. Agora, no fim da tarde, uma reunião com as forças de segurança do município na Prefeitura de São José teve algumas definições importantes, uma série de medidas por conta da confusão. Ficou decidido na reunião que a fiscalização em pontos específicos, estratégicos da cidade vai ser ampliada, como, por exemplo, na Beira-Mar, onde pessoas se reúnem aos finais de semana, assim como também aquela vistoria em bares que já vem acontecendo para obedecer às regras estabelecidas no combate à pandemia, também vai acontecer de forma mais intensa por causa das questões de violência. Segundo a Polícia Civil, o homem que apareceu atirando para o alto já foi identificado. A briga começou num bar, no bairro Cobrasol, e acabou no meio da rua, com tiros, confusão, envolveu aproximadamente 40 pessoas. No meio da confusão, uma pessoa se feriu e foi encaminhada para o Hospital Regional de São José. Uma cena, olha, que assustou, imagina, né? Um bairro ali muito frequentado, cheio de gente, residencial. E aí aconteceu uma situação como essa, esse tipo de cena e tiroteio no fim de semana é inacreditável. E agora, olha só esse caso de maus tratos em Joinville, no norte do estado. Dá uma olhada nesse vídeo. Tá, vem. A situação desses animais, gente, a Polícia Civil resgatou 2 cães em situação de abandono. Os 2 estavam bem magrinhos, debilitados, como a gente vê nas imagens. A polícia apurou que o tutor dos cachorros negligenciava cuidados básicos de higiene e, obviamente, de alimentação, como a gente vê pela situação dos cães. Eles foram encaminhados para o Centro de Bem-Estar Animal para se recuperarem e um inquérito policial foi instaurado para investigar esse caso. E lembrando que desde ontem a gente trouxe essa informação aqui, uma nova lei foi sancionada pelo governo do estado e torna mais rigorosa a multa para maus tratos de animais em Santa Catarina. Os valores podem chegar a R$20 mil e a gente fez questão de trazer esse caso aqui hoje para relembrar isso, reforçar que maus tratos é crime. E se você sabe que acontece algo aí perto de você, denuncie. Agora vamos falar de pandemia. Já se passaram 14 meses desde que o novo coronavírus chegou em Santa Catarina. E a pandemia já teve diferentes estágios, desde o primeiro caso confirmado lá em março de 2020. Especialistas apontam agora que o estado pode sim enfrentar uma terceira onda de casos. Olha só. Em julho do ano passado, o número de casos ativos chegava a 48 mil. Em novembro, disparou para 78. E em março desse ano, os casos ativos chegaram a 72 mil, com os leitos de UTI em 93% de ocupação. A Suzana e o esposo Maba foram contaminados pela Covid bem neste período. Positivamos juntos, ficamos os 10 dias juntos e no último dia, no 10º dia, ele teve uma falta de ar, levei ele para o hospital e ele chegou com a saturação baixa. Desde então foi aí que começou toda a luta. Graças a Deus tinha um leito de UTI vago, que é muito raro, né? Ele teve uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito, com 19 dias na UTI. Na época, a Maba foi um dos últimos pacientes a conseguir uma vaga de leito em Balneário Camboriú, no litoral norte do estado. Eu perdi a pessoa que eu mais amava nessa vida. Então, se você também não quer perder alguém, se cuida, se proteja. A gente tem uma bebê de 2 anos que
todo dia acorda perguntando cadê o meu papai, né? E o que a gente vai dizer? O que eu vou dizer, né? Ela não entende, mas a gente vai ter que lutar, vamos ter que... O Maba, esposo da Suzana, está entre as 14.465 pessoas que perderam a vida em decorrência da doença no estado. Neste momento, o número de casos ativos diminuiu, está em 18 mil. Mesmo com isso e o avanço da vacinação, especialistas ainda apontam a possibilidade de uma terceira onda de casos. A gente vai ter que ficar bastante atento e bastante alerta para os próximos meses, mês de junho e mês de julho, porque é possível que a gente tenha uma surpresa, infelizmente, desagradável, com uma nova onda de casos nesses meses. Outra preocupação é a ocupação de leitos de UTI, que permanece acima de 93%. As autoridades também já monitoram a situação. Mas o fato que a terceira onda deve vir é uma característica de, inclusive, evolução da própria doença. O vírus, ele é assim. Ele se manifesta em ondas e, apesar de iniciarmos as vacinas, a cobertura vacinal ainda não é suficiente para essa diminuição. Observa-se isso na Ásia, a Índia passa por um momento extremamente delicado, a Europa também, o restante do país. Já estamos vendo aumento de casos nos prontos-socorros do Estado, nas emergências do Estado de Santa Catarina. Então, várias ações estão sendo startadas e discutidas para que se possa fazer esse enfrentamento. Gente, não é alarmismo, é prevenção, né? Se a gente tem alguma coisa ao nosso alcance, vamos fazer para prevenir que isso aconteça. No próximo bloco, os desafios e contrastes da educação durante a pandemia aqui no estado e a revolta em Itapema, no litoral norte. Pais descobrem que filhos são abusados em creche e o principal suspeito é o proprietário do local. A gente volta já. Um caso de abuso sexual contra crianças dentro de uma creche de Itapema está sendo investigado pela Polícia Civil. Através de relatos das próprias crianças, os pais descobriram os episódios. O suspeito é o dono da creche, que está foragido. Na fachada da creche, os pedidos de justiça. Os cartazes revelam os episódios vividos pelas crianças. Como forma de protesto, os pais reproduziram as frases relatadas pelos filhos. Meus filhos faziam o contraturno da escola, porque eu sou mãe solo e eu preciso trabalhar. Então eu escolhi várias escolas, fiz várias visitas e essa aqui me pareceu a mais confiável, por ter câmera, por ele dizer que ele era do administrativo e que ele falava diretamente com os pais. Então seria que a ideia é que os profissionais estavam diretamente com as crianças, não se dispersariam, né? Então eu acabei optando por deixar eles aqui. No relato, a dor de uma mãe que confiava a este local a guarda dos filhos enquanto trabalhava. E aí ela contou em detalhes, citou o nome de coleguinhas. Agora, o brabo foi quando eu perguntava para ela, mas por que tu não fez nada? A mãe ensinou, né, que não pode tocar no corpo. Ela disse, mãe, ele me ama. Ele me ama, ele é meu amigo. Como que eu consigo ensinar minha filha que ela tem que amar as pessoas e confiar? E eu confiei nele. Depois que os primeiros relatos de abuso começaram a aparecer, os pais criaram um grupo de WhatsApp e perceberam que o drama era vivido por muitas crianças. O suspeito de cometer os crimes é o dono da creche. Trabalhava na área administrativa. Foi intimado para prestar depoimento na sexta-feira, depois que as primeiras denúncias foram registradas. Mas o advogado alegou que ele estaria com sintomas da Covid-19. Na segunda-feira, a Polícia Civil conseguiu na Justiça o mandado de prisão preventiva, mas já era tarde. De acordo com o delegado responsável pelo caso, 8 boletins de ocorrência já foram registrados, mas ele acredita que existam mais vítimas. Por isso, a Polícia Civil conta com a colaboração das famílias das crianças. Os trabalhos continuam em busca do suspeito, que está foragido. Os relatos das crianças estampados em frente à creche chocaram a população de Itapema. Eu fico com medo, porque eu acabei de colocar meus filhos na escola, eles nunca foram para a escola. E eu chego aqui na cidade, faz 4 meses que eu cheguei aqui e vejo isso. Não só isso, né? Teve mais casos de matar em escola, creche. Fico com medo de deixar meus filhos na creche.
Com esses relatos, o que falar sobre a data de hoje? Infeliz coincidência, 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual e Exploração Sexual Infantil. Pelo jeito, mais do que nunca, esse tema deve ser discutido e reforçado diariamente, com pedido, inclusive, de atenção. As crianças que são abusadas, elas têm sintomas e sinais muito parecidos. O isolamento é um sintoma. A questão de ficar mais chorona, mais delicada, não querer muito contato físico, ficar mais isolado, demonstrar medo quando vai em determinados locais ou medo de determinada pessoa, elas passam a ter comportamentos regressivos. Então, é muito importante ficar atento a esses sinais. A cada 15 minutos, uma criança ou adolescente é abusada no Brasil. 70% dos casos de abuso acontecem dentro de casa e geralmente o agressor é alguém da família ou que tem muita proximidade. Com a pandemia, isolamento social e distantes do ambiente escolar, fica ainda mais difícil que uma criança ou adolescente que esteja sofrendo abuso faça a denúncia ou demonstre sinais de violência sexual. Qualquer pessoa pode denunciar atos de violência ou abuso contra menores. Que havendo suspeita de qualquer tipo de maus tratos com relação, à criança e adolescente, qualquer tipo de violação de direitos, de uma violência seja física, sexual, psicológica, as pessoas não só podem como devem fazer a denúncia. Compete daí às autoridades, para as quais a denúncia vai ser encaminhada, fazer a apuração e verificar se realmente esse fato se confirma ou não. Toda criança violentada merece o direito de ser retirada desse ciclo e receber atendimento. Há medidas de proteção, como o serviço de acolhimento institucional em abrigos, identificação da demanda de colocação em família substituta, família ampliada, e todo e cada caso é acompanhado por uma equipe técnica que faz essa identificação e encaminhamento de acordo com cada violência, cada caso e cada família atendida. Quando a sociedade se engaja nisso, nós temos como, de fato, acionar essa rede de proteção para que ela possa atender essa criança, aí no caso, tanto responsabilizar o agressor, mas também proteger aquela criança que sofreu o abuso para que ela não seja revitimizada, para que ela tenha todo o atendimento necessário que ela tem direito, e com isso a gente consegue também prevenir que novas ocorrências aconteçam. A denúncia é anônima e pode ser feita pelo Disque 100, pelo 190 da Polícia Militar, nos conselhos tutelares ou nas delegacias de proteção ao menor. E olha, 2 homens foram presos em flagrante hoje em uma operação da Polícia Civil em combate à pornografia infanto-juvenil em Florianópolis. Os suspeitos foram autuados por adquirir, possuir ou armazenar conteúdo de pornografia envolvendo criança ou adolescente. Agora vamos mudar de assunto. Vamos falar de vacinação contra o coronavírus. Em Joinville, no norte do estado, já está aberto o agendamento para a imunização de um novo público. Quem vai trazer as informações para a gente é o David Sacramento. Quem pode já agendar a vacinação a partir de agora? David, boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Já está aberto o agendamento desde as 4 horas da tarde de hoje para imunização de pessoas com 35 e 59 anos de idade com comorbidades. Também podem agendar as pessoas de 60 anos ou mais e que ainda não receberam a primeira dose aqui em Joinville. Para fazer o agendamento e saber quais tipos de comorbidades se encaixam na imunização, é só entrar no site da Prefeitura em joinville.sc.gov.br. Serão disponibilizados, Bruna, 6.500 doses da vacina para serem aplicadas entre a próxima quinta-feira e no domingo. É preciso apresentar um documento de identificação com foto e também um documento que comprove a comorbidade, que pode ser, por exemplo, um atestado, também uma receita médica, uma prescrição ou até mesmo um exame. No caso da receita médica, ela deve ter sido emitida com no máximo 2 anos. Mais antiga do que isso, infelizmente, não será aceita. A Secretaria de Saúde daqui de Joinville também tem falado que a pessoa que tiver comorbidade que for se imunizar, ela pode levar um acompanhante no momento da vacinação, mas só se de fato tiver essa necessidade, porque a recomendação é ir sozinha mesmo para evitar aglomerações nesses espaços de vacinação daqui da cidade. E olha só, se você não é daqui de Joinville, mas quer saber como é que vai ser a agenda de vacinação aí na sua cidade, nós preparamos um código QR, já está aparecendo aqui no canto da sua tela, e você pode estar apontando a câmera do seu celular com internet e você vai ser direcionado para o nosso site, o portal SCC10. Lá você vai ficar sabendo todas as informações. Eu volto com você aí no estúdio, Bruna.
Obrigada, David. Sacramento falando ao vivo aí de Joinville, falando da vacinação, né, que avança cada vez mais aqui em Santa Catarina. E morreu na noite de ontem o ex-governador e senador Cacildo Maldaner. Ele tinha 79 anos e lutava contra um câncer desde 2018. Cacildo Maldaner era natural do Rio Grande do Sul e veio com a família para Chapecó, no oeste do estado, quando tinha apenas 2 anos. Começou a vida pública em 1962 como vereador do município de Modelo. Na década de 70 foi eleito deputado estadual e na década de 80 deputado federal. Em 1986 assumiu como vice-governador de Santa Catarina junto com Pedro Ivo Campos. Com a morte de Pedro Ivo, em janeiro de 90, assumiu a chefia do Poder Executivo Estadual, exercendo o mandato até março de 1991. Em 1994, foi eleito senador da República e exerceu o mandato de 1995 a 2003. Após isso, foi diretor do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e novamente senador. O velório foi hoje, no início da tarde, na Assembleia Legislativa do Estado, seguido por uma cerimônia de cremação reservada à família e aos amigos mais próximos. O governador Carlos Moisés decretou luto oficial de 7 dias no estado pela morte do ex-governador Cacildo Maldaner. Voltando a falar da pandemia, se tem uma área que foi diretamente prejudicada, foi a educação. Pais, alunos e professores continuam se desdobrando para tentar manter o aprendizado e também a segurança. Você vai ver as dificuldades e principalmente os reais contrastes da educação em Santa Catarina nessa reportagem especial a partir de agora. Tentar manter o aprendizado durante a pandemia tem sido o desafio de pais, alunos e professores. A Graziela se divide em fazer as atividades de casa e ajudar os filhos com as tarefas da escola. Está sendo um pouco difícil, né? Porque a gente tem internet, mas também a internet não é boa. Na casa da Aline, a situação é ainda mais complicada. Os filhos dependem exclusivamente dos materiais entregues pela escola do bairro. Como é que a gente vai fazer se não tem um celular, se não tem uma internet, se não tem como fazer, que a gente não tem? A criança foi para a primeira série para estudar, mal estudou, passou para a segunda. Como é que passou se ela nem sabe? Pergunta para ela se ela sabe escrever o nome dela. O jeito encontrado foi esse. A Vitória copia o nome da parede da casa. É ruim estudar sozinha? Uhum. Por quê? Porque não tem os professores lá para chutar. Nesta escola municipal, que fica em Palhoça, as turmas estão divididas em grupos. Foi a forma encontrada para diminuir o número de crianças em sala. Mas o cronograma de ensino foi completamente alterado. Eu estou no 5º ano, que não teve um quarto. É um atraso que houve e que eu só vou conseguir nivelar ele daqui a um bom tempo. Já nessa escola particular, toda a estrutura foi preparada para garantir a segurança dos alunos e dos professores. Aqui nessa turma de 6ª série, o ensino é híbrido, ou seja, os pais escolhem se mandam ou não a criança para a escola. Hoje, dos 22 alunos, 5 ficaram em casa. E tudo que acontece aqui é transmitido simultaneamente pela internet. É legal, né? Porque tem experiências novas e dá sempre para entender tudo, a gente sempre mostra o quadro e dá para entender. Graças ao acesso dos alunos à tecnologia, o ensino manteve praticamente o mesmo ritmo de antes da pandemia. Se hoje já é desafiador, imagina sem todo esse amparo, né? Sem essa aparelhagem, sem toda essa estrutura. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Escolares, o INEP, Santa Catarina possui mais de 1.600.000 alunos do ensino básico à educação de jovens e adultos, sendo que quase metade deles, mais de 700.000, estão na rede municipal e outros quase 500.000 na rede estadual. O ensino privado representa cerca de 17% do total de alunos em Santa Catarina. E qual será o impacto desse período na vida desses estudantes? Será que a diferença de condições pode mudar para sempre a vida desses jovens? Imagine a seguinte situação: 2 atletas disputando uma competição, mas em condições diferentes. Um deles teve acesso aos melhores professores, aos melhores treinamentos, aos melhores equipamentos e conseguiu se desenvolver. Já o outro teve dificuldade. Ele não conseguiu desenvolver as habilidades de uma forma adequada. Enquanto o ritmo é menor, essa diferença não é tão perceptível, mas a partir do momento que as dificuldades vão aumentando, quem está mais preparado consegue continuar subindo esses degraus. Agora, quem não teve nenhuma preparação, muitas vezes acaba tendo que desistir. Rebeca Otero é coordenadora do setor de educação da Unesco no Brasil.
Ela conta que a pandemia pode ter feito as diferenças aumentarem ainda mais. Para ela, é preciso pensar de forma otimista e encontrar a melhor maneira para retornar à escola. É possível minimizar esses impactos, é possível recuperar, né? Mas tem que ter ação, um retorno que garanta a segurança desses jovens, que garanta a saúde, que garanta também a segurança da comunidade escolar, dos professores, mas é importante priorizar esse retorno. Quando a gente fala que está todo mundo no mesmo barco da pandemia, nessa reportagem fica explícito que, de fato, a gente está em barcos diferentes, muito desiguais, principalmente quando o assunto é educação. Olha, antes de encerrar, uma atualização, já chegou a 16 o número de denúncias em Itapema com relação aos abusos sexuais praticados, que teriam sido praticados na creche, onde as crianças iam para o contraturno. Além disso, a Delegacia Geral está disponibilizando 3 psicólogos para atenderem as famílias e também as crianças que foram vítimas desses abusos. O homem continua foragido, o principal suspeito por esses crimes. O SCC News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você, cuide-se e amanhã a gente volta a se encontrar. Até lá!